Ah, meu querido, muitíssimo boa noite. Agora eu vou lhe apresentar oficialmente com o senhor aqui na live. É com muita honra, muita satisfação que eu recebo hoje, na minha opinião, e não é missa de cor presente, uma das pessoas mais geniais que apresentam uma didática assim absurda, um dos maiores estudiosos em intestino no Brasil e no mundo, uma referência para nós profissionais da saúde. E eu não poderia estar mais feliz do que receber o meu professor, uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa. Ele não faz ideia da importância que ele teve na minha vida profissional, como um divisor de águas, quando eu fiz o primeiro curso dele, o nível 1 de modulação intestinal. Então, aqui, de corpo presente, queria lhe agradecer mais uma vez por essa sua simplicidade, essa sua genialidade. O professor Murilo Pereira é nutricionista. Ele tem um curso chamado Modulação Intestinal, nível 1 e nível 2, com milhares de alunos no Brasil que têm uma diferença, fazem diferença na vida dos seus pacientes. E hoje tive a honra de recebê-lo aqui para a gente conversar sobre a importância do intestino, não apenas como órgão excretório, mas sim como esse grande complexo que vocês vão ter a oportunidade de estudar, de ouvir Murilo falar hoje sobre a importância que o intestino tem nas doenças ginecológicas. Meu chefe, seja muito, muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço você pelo carinho, pelas palavras, né? Agradeço muito por ter feito o curso e ser um grande assíduo e também que acrescentou demais nas aulas, né? Você ainda foi daquele modelo presencial que nós tínhamos todo o calor humano ali, aquela troca de experiência, de vivência, que a gente está tentando se adaptar nesse mundo moderno, mas com uma necessidade de estarmos adaptados e talvez até atingindo um público que também vai se beneficiar, de certa forma, desse modelo que a gente vive hoje. Então, eu quero lhe agradecer muito, quero dizer que foi um prazer e um privilégio ter você na turma de pós e naquela turma do curso, não de pós, né, do curso de modulação, e com outros colegas de outras pós-graduações de medicina, de congressos de medicina, que você também sempre está presente, como palestrante, e também que a gente acaba se esbarrando aí em N congressos, e é sempre muito bom estar com você, e eu tenho visto aí a sua evolução, o seu crescimento em compartilhar essas experiências e esse conhecimento, ao ponto, gente, ao ponto de eu montar uma aula. Pensa, olha a minha prepotência. Eu montei uma aula e eu falei assim, cara, eu tenho que mandar para ele, porque ele está sendo hoje uma referência no Brasil em SOP. E aí eu dei metido, fui lá e mandei, eu montei uma aula aqui sobre SOP. Uma aula incrível. Na hora, então, assim, foi muito legal isso. E, bom, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estarmos aqui falando para um público que é o seu público, né, dessas doenças ginecológicas, e eu estou aqui hoje para contribuir no que eu puder sobre a relação de intestino, candidíase, infecção urinária, endometriose. O que você quiser perguntar aí, vamos à vontade. Perfeito. Eu queria só contextualizar um pouquinho as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Tem muitos, eu vou só tirar aqui os comentários, depois eu coloco, só para não ficar parecendo que eu também tenho muito a aprender aqui com o professor Murilo. Eu gosto de ficar vendo o rosto das pessoas aqui, depois eu ligo. Aproveita, ó, começa aqui, clica lá embaixo no aviãozinho, manda aí para pelo menos 10 amigas suas, que essa live vai ser incrível. Então, eu queria começar contextualizando um pouquinho, Murilo, pedindo sua licença, e você me corrija, por favor, se eu estiver errado em tudo que eu disser, mas é muito interessante porque de uns 10 anos para cá é que eu acho que a medicina começou a entender um pouco mais o papel do intestino no processo saúde e doença. E te digo que, para mim, e eu sou filho de um gastroenterologista, mamãe é estudiosíssima, e foi sua aluna também, e deve estar aqui, e eu estava até conversando com ela, disse, mãe, eu vou ter que sair, porque o Murilo já está me aguardando aqui, eu preciso entrar na live com ele, eu estou no meio de uma mudança, estou aqui, meu apartamento não tem nada mais, que eu estou mudando para outro, mas a internet pegava aqui. E foi muito engraçado porque, como eu te disse, foi um grande divisor de águas para mim, porque eu, como ginecologista, e eu tenho uma abordagem de ginecologia bem ampla, né, dentro da minha prática de consultório, porque eu depois fiz nutrologia, fiz um pouco de medicina do esporte, fiz ortomolecular, enfim. Então, eu não consigo ver a ginecologia como um par de ovários, um par de mamas e um útero. Né? Eu entendo que a mulher tem um cérebro, ela tem cabelo, ela tem memória, ela tem
bochecha, ela tem dente, isso tudo tem uma importância muito grande e a gente precisa entender que nosso organismo ele é um todo. E em sendo um todo, o intestino sendo essa grande barreira imunológica, o intestino seja esse grande órgão, os intestinos, né, sendo esses grandes órgãos produtores de hormônios e sinalizadores de várias moléculas. Então, quando eu comecei a fazer uma imersão dentro das patologias, as coisas que eu mais trato no consultório é ovário policístico, você sabe que meus alunos, inclusive o Léo está por aqui, tem vários alunos, doutor Antonieta, enfim, vários alunos do protocolo SOP também são seus alunos, e os que ainda não foram, a gente sempre reforça que precisa fazer o seu curso, que é uma complementação. Eu humildemente dou uma aula micro de intestino na SOP dentro do meu curso, mas assim, é muito interessante e eu queria, até para a gente contextualizar em algumas partes, falar para o pessoal, por exemplo, da importância que o triptofano e a via da serotonina tem dentro das doenças ginecológicas e nem só nisso, porque, por exemplo, nessa pandemia a gente tem visto muito aumento de depressão, de ansiedade, de transtornos do humor, que a gente depois puxa um gancho para a TPM, já que estamos falando de doenças ginecológicas, porque a gente sabe muito, e depois eu vou lhe puxar para algumas coisas, que o triptofano ele é um aminoácido não essencial, a gente não consegue produzir, então a gente tem que ter ele na dieta, e vários alimentos são riquíssimos nisso, né? O cacau, a banana, enfim. E a gente tem dentro desse contexto a possibilidade de, no nosso intestino, esse triptofano produzir serotonina, mas dentro disso a gente tem várias vias metabólicas. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância da via metabólica do ácido quinurênico, do quinolínico, e a importância que isso tem para esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia e as associações com depressão e com ansiedade. Tá, vamos lá. Nossa. Já daria, assim, 4 horas de live, só essa pergunta. Né? Então, grande desafio. Vamos começar pelo mais difícil. O que acontece, né? Eu acho que a sua fala de que os últimos 10, 12 anos foram responsáveis por um olhar para o intestino, não mais como um órgão digestivo e absortivo, mas agora como um órgão endócrino, metabólico. Ele ganhou essa notoriedade porque nós tivemos um método de observação do intestino que mudou. Da mesma forma que as navegações mudaram com a descoberta do sonar, elas antes eram balizadas em cartas náuticas pela posição da Lua e do Sol e das estrelas, e se navegava, se chegava em N lugares, descobriu o Brasil, roubou o Brasil, deu tudo certo. Navegava-se, mas não tinha sonar. Hoje não, hoje tem sonar. Então, o jeito de observar o que tem sobre uma navegação, hoje tem GPS. Então, mudou o olhar da navegação. Do intestino também, com a técnica 16S-RNA polimerase, que permite uma amplificação do material genético microbiano e um conhecimento cada vez maior sobre as vias metabólicas microbianas. Então, até então, acreditava-se que um alimento ele era digerido, mastigado, absorvido, e se estudava as vias bioquímicas conhecidas de metabolização bioquímica dos nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. Em alguns países, há uma preocupação com os micronutrientes, outros não. Por exemplo, esse final de semana eu ministrei aula para uma pós-graduação em Porto, uma pós-graduação europeia de Portugal. E eles me disseram, olha, professor, aqui nós não temos na graduação o conhecimento sobre micronutrientes. Isso só é passado em pós-graduações. E aí eu fico muito feliz, né? Porque a gente já fala de micronutriente há muitos anos. Agora imagina falar de metabólito derivado da utilização de um aminoácido por bactéria. Então, assim, isso é muito novo, é cabelo novo. É o funil quase, do funil, né? E assim, e o conhecimento sobre as rotas de metabolização do triptofano, elas já são consolidadas na ciência. E o que antes de explicar isso, que você me perguntou mais difícil no começo, né? Eu queria dizer que existe muito, mas muito conhecimento que hoje ganha notoriedade com explicação sobre a microbiota, mas que já dava certo antes. Então a gente não pode esquecer as condutas clássicas. Quando você pensa de uma metformina para SOP, ela gera efeito e melhora.
Agora, onde que foi o acerto, talvez não tenha sido na resistência à insulina periférica, e sim sobre o efeito colateral da droga no intestino promover uma menor sobrevivência de bactérias que têm LPS e aumentar a taxa de sobrevivência de Akkermansia mucinifera. Que isso é um efeito colateral da droga. Já demonstrado recentemente. Então, assim, talvez aquela náusea, aquele enjoo no início seja realmente importante para a melhora dos sintomas da SOP com essa droga. Então, assim, eu acho que as explicações, elas estão aí para que a gente possa compreender mais e temer menos. E sobre a via de metabolização do triptofano, vamos com calma. Primeiro, o local de metabolização do triptofano é o intestino. E aí, essa metabolização sendo intestinal, e hoje nós conhecendo o microbioma intestinal, a gente já sabe que um alimento não é só um alimento. Um alimento é um complexo de substratos que podem possivelmente ser metabolizados por micro-organismos. E eu explico. Não quer dizer que você vai comer triptofano, que esse triptofano vai para a corrente sanguínea, necessariamente. Ou que ele vai seguir uma via de metabolismo fisiológico humano. Porque existem duas outras vias que são vias que antecedem a absorção, que são vias de metabolização microbiana. E essa rota de metabolização do triptofano muda muito comportamento e imunidade. Então, a imunidade inata, ela tem vários mecanismos, e um deles é de ativação de um receptor chamado receptor aril de hidrocarbonetos. E essa ativação do receptor aril de hidrocarbonetos é otimizada quando nós temos uma metabolização do triptofano para a via do indol, ou a via do receptor aril de hidrocarbonetos. O mesmo triptofano pode ir para a via das quinureninas. E aí, da via das quinureninas, nós já temos inúmeros papers mostrando que isso pode gerar excitação, pode gerar irritabilidade e pode gerar manifestações de bipolaridade, mas da fase de mania ou de esquizofrenia. Pode ir para uma via não desejada. E a via metabólica desejada é uma via de conforto, de prazer, de serotonina e melatonina. Então vamos ao seguinte, se espera em um indivíduo saudável, ou o termo utilizado que é homeostase, que nós tenhamos um equilíbrio entre a via de ativação mediada pela indoleamina 2,3-deoxigenase, que é que vai para a via das quinureninas, ou para a via do indol, ou para a via da serotonina. Então você tem esse equilíbrio. Quando nós temos uma mudança no microbioma que tendencia mais para um lado ou para o outro, começa a ter problema. E aí muitas pessoas dizem, é muito importante o triptofano porque ele é precursor de serotonina. Sim. Mas quem metaboliza o triptofano ao precursor que ultrapassa a barreira hematoencefálica é a microbiota intestinal. Então essa microbiota tem que estar em equilíbrio para que nós tenhamos um aporte para o organismo fazer um reequilíbrio dessa comunicação no sistema nervoso central. E além disso, nós temos uma via bidirecional de comunicação intestino-cérebro, que é uma via que sobe pelo vago e que desce pelo eixo HPA. Então, essa via bidirecional não quer dizer que o triptofano metabolizado a serotonina pela microbiota suba pelo vago, porque não é isso que ele faz. Ele estimula esse receptor que, por sucessivas sinapses nervosas, conduz um impulso elétrico que ativa uma região cerebral chamado de núcleo isolado, não é isolado, é núcleo solitário, esse núcleo solitário no cérebro, que lá ocorrerá uma biotransformação e uma melhora na síntese de serotonina. Então, assim, se nós impulsionamos o intestino, o vago, nós teremos uma atuação no núcleo solitário que vai fazer com que nós tenhamos mais serotonina. Então, assim, essa via já existe, ela é conhecida. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não colocar triptofano em uma condição de vulnerabilidade
em que as vias de ativação microbianas estão tendenciando para um lado não desejado. E aí, as estratégias de usar 5-HTP sublingual, de fazer o manejo dietético antes da suplementação do triptofano, e aí várias estratégias podem ser feitas. E olha que coisa engraçada, aproveitando esse seu gancho, que era exatamente, eu queria que chegasse aí, parece que a gente combinou, porque no meu raciocínio, quando eu queria perguntar, era exatamente para puxar o gancho. Por quê? O que acontece muito é que a gente tem, por exemplo, pacientes que têm uma TPM muito intensa. Só de forma resumida, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente sabe que a TPM é uma alteração da bioquímica cerebral. A mulher, de forma resumida, ela tem na fase folicular, em uma mulher que tem um ciclo regular de 28 dias, a fase folicular são aqueles primeiros 14 dias, ela tem uma produção de estradiol em níveis crescentes, depois ela tem um pico do LH que estimula a ovulação. Depois que a mulher ovula, ela começa a produzir um outro hormônio que até então não tinha sido produzido na primeira fase, que é a progesterona. Ela sofre um pico até o 21º e 23º dia. Se houver implantação e tiver a produção de beta-HCG, o HCG estimula o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona até a placenta tomar essa função, mas se não acontecer, aqui por volta do 21º dia, o corpo lúteo começa a sofrer um processo de apoptose, de morte programada. E aí, o corpo lúteo que começou a produzir progesterona e manteve a produção de estradiol, que caiu depois da ovulação, esses hormônios eles começam a cair. Quando você tem, isso é uma forma muito resumida. Quando você tem uma queda do estradiol, o estradiol ele é um grande estimulador da utilização dessa serotonina que o professor Murilo acabou de falar na fenda pré e pós-sináptica. Sem estradiol, você não tem uma correta utilização da serotonina. Então, isso explica, por exemplo, porque aqui as mulheres na menopausa têm uma tendência muito maior, a depressão é um dos fatores. Mas você pode, por conta dessa alteração da bioquímica cerebral, em virtude da deficiência de estradiol no cérebro, não conseguir utilizar. Então, às vezes, você repõe serotonina, repõe 5-hidroxitriptofano, repõe triptofano e a paciente não melhora, porque você não deu a condição daquele substrato agir. E uma coisa ainda muito interessante também, quando você tem essa queda da progesterona, a progesterona tem uma prima irmã no cérebro, que é a alopregnenolona, que age nos receptores GABA, que é quem dá o freio de arrumação da mulherada. Então, é aquele grande hormônio que deixa você tranquila, que deixa você relaxada, que faz com que você não se incomode com coisas que naturalmente não te incomodariam. E você que está aqui nos assistindo, com certeza dessas quase 700 pessoas que nos assistem, quase 600 são mulheres. Essas mulheres com certeza vão se identificar com o fato de que na TPM, naquele período que antecede a menstruação, em virtude dessas quedas hormonais, vocês têm muita irritabilidade, muita compulsão por chocolate como um mecanismo de defesa do corpo, dizer assim, preciso de triptofano, que está ali rico no cacau. E aí uma coisa mais interessante desse contexto também é que, como o Murilo acabou de falar, se a gente tem essas vias de conversão do triptofano em quinurenina, e você pode, dentro dessa via, você tem o ácido quinurênico, que é maravilhoso, que é neuroprotetor, e o ácido quinolínico, que é neurotóxico, que está associado a essa alteração da bioquímica, chama atenção para um detalhe importantíssimo. Pacientes inflamadas, ou seja, pacientes em disbiose, pacientes com SOP, pacientes com endometriose, que é uma doença inflamatória, produzem muitas citocinas inflamatórias, como, por exemplo, interleucina, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, que são grandes estimuladores, sabe de quê? Da via do ácido quinolínico. Então, se você está inflamada, produzindo uma série de citocinas inflamatórias e você faz uma reposição que aumenta o triptofano, ao invés de ir para a via da serotonina, desvia para uma via e piora ainda mais o seu quadro. Então, vê como é importante. Eu fico fascinado em falar sobre isso, porque quando a gente começa a entender a importância de uma alimentação adequada, associada a um equilíbrio dessa microbiota intestinal e, do outro lado, um equilíbrio hormonal, esse tripé, ele faz uma diferença absurda no processo saúde e doença dentro das patologias ginecológicas. E aqui eu peço só assim uma licença para voltar um pouquinho, porque o que acontece? Nesse mecanismo compensatório, fisiológico, de necessidade de um nutriente, infelizmente entra
uma indústria que estimula a palatabilidade e adiciona sugar. E aí o cara até tenta buscar o cacau, mas ele vem com sugar, açúcar, leite e arregaça a tripa toda. E aí tu estimula mais citocinas pró-inflamatórias, ativa a via do TNF-alfa e aí tu potencializa o problema pós-prazer. E aí tu gera culpa. E aí tu gera compulsão e culpa porque tentou buscar o nutriente adequado, mas o nutriente adequado veio mal acompanhado. E esse acompanhamento equivocado fez com que você tenha uma resposta ainda mais exacerbada das citocinas inflamatórias e que aí a conta é bem mais cara quando a gente tem comorbidades crônicas e aí até o ponto de uma endometriose com acometimento intestinal, e aí a conta é caríssima. Com certeza. Brilhante, Murilo, porque é exatamente isso que a gente vê no nosso dia a dia. As pacientes, assim, muitos profissionais, às vezes, escutam alguma coisa e querem pôr em prática sem deixar com que as condições necessárias para que aquela estratégia que você está pensando para seu paciente possa ser efetiva. Vou já falar de endometriose, sei que vocês estão pedindo você, que é uma área que eu amo estudar. Então, é uma coisa que é muito, muito, muito interessante. A gente precisa, sim, fazer com que as condições do nosso organismo estejam ok para utilizar essa nossa estratégia alimentar de suplementação e probioterapia. Então, eu entendo que não é... porque assim, o paciente pergunta muito, qual é o melhor probiótico para mim? Meu anjo, não é só o probiótico, é o probiótico mais a alimentação, mais o controle do eixo HPA pelo seu estresse, mais uma noite de qualidade, mais atividade física, mais equilíbrio hormonal e mais, e mais, e mais. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Que a gente precisa ter um equilíbrio inteiro. Eu sempre digo nas lives, viu, Murilo, que assim, quando a paciente me pergunta qual o melhor tratamento para isso, ou então assim, doutor, o que é que eu faço em relação à minha doença? O que é que eu tenho que tomar? Eu digo que você precisa tomar atitude. E a atitude de querer, eu digo sempre, a principal coisa que você tomar é a atitude. Se você tomar a atitude de querer protagonizar a sua saúde através de estratégias, procure bons profissionais, uma equipe multidisciplinar, você vai se tratar de qualquer coisa que você quiser. Eu costumo dizer sempre que temos que mudar. Né? A gente não pode esperar a pílula da mudança. A mudança tem que sair daqui, sabe? Eu acho que daqui, quando a gente fala é paciente, ela tem que... o suplemento, o nutracêutico, a conduta multidisciplinar, ela só tem sentido com quem quer melhorar. Eu sou até radical quanto a isso, né? Você já viu eu falando sobre isso. Eu acho que a gente só tem que atender quem quer ser atendido. E no final de tudo, quando a pessoa mudar a percepção sobre a verdade, outros te julgarão como bruxo. Mas é bruxaria, porque ele não fez muita coisa. Só que a pessoa não se dá conta que ela mudou completamente o estilo de vida e que em 3 meses ela ficou grávida, que ela tentava há 5 anos e não conseguia. Então, assim, é porque você mudou. Até o humor muda, o olhar sobre a vida. E tem gente que quando tenta encontrar a solução em uma única coisa, vira a hiena. Vida, céus, para você, porque eu já tentei tudo. E aí só isso, isoladamente, já prejudica. Então, um conjunto de otimismo, um conjunto de mudança, de olhar sobre a vida. Mindset. E encontrar a solução, acho que é isso. Perfeito. Passando aqui, que já são meia hora, meu Deus do céu, calma, a hora, por favor, pare, esse relógio deve parar aqui, mas vamos lá. Eu queria entrar agora dentro de um contexto de síndrome dos ovários policísticos, que é a menina dos meus olhos, porque eu acho que, assim, hoje em dia, não tem como a gente não olhar para o intestino para tratar uma paciente com SOP. Não existe. Tanto que eu e Sérgio criamos esse curso, protocolo SOP, para exatamente fazer com que as pessoas entendam que SOP, em sendo doença endócrina, metabólica, reprodutiva e ligada ao componente psicológico, ela precisa ser tratada de forma muito ampla e o intestino tem um papel assim fundamental. Só para contextualizar o pessoal, já está caducando a primeira hipótese diagnóstica do dogma, né, o Dysbiose of the Gut Microbiota, como uma das hipóteses para o desenvolvimento da SOP, que seria uma coisa que faz todo sentido. Era uma hipótese que foi corroborada e tem meta-análise e tem tudo sobre isso. Quero exatamente que esse padrão de dieta porcaria, de high fat
e low fiber, né, muita gordura e pouca fibra, ser padrão de junk food o tempo inteiro, ele é um padrão que faz com que o seu intestino perca aquela capacidade incrível que ele tem de ser uma barreira imunológica. Então, você tem aquelas junções apertadas, as tight junctions, controladas pela claudina, ocludina e azonulina, e aí quando você começa a ter essa alimentação porcaria, que é extremamente comum e é um desserviço para você que está aqui assistindo, que tem uma filha pequena, aí você pode ligar o gene da SOP numa filha só porque você permitiu que ela, é tão lindinha, vamos dar um chocolatinho, um sorvetinho com 2 anos de idade. Então, não façam isso. Depois a gente vai comentar sobre a importância disso, de um padrão alimentar correto desde a infância, pensando na vida futura dessa menina. Então, você, com essa dieta rica em gordura e pobre em fibras, você quebra essa capacidade do intestino de ser uma barreira de proteção, começa a fazer uma translocação de bactérias, estimular as lipopolissacarídeos aqui das gram-negativas do intestino. Isso estimula macrófagos, estimula toll-like receptors, isso mexe no fígado, e o gatilho final para isso é a resistência insulínica, que é a grande pagadora da SOP. Não existe praticamente SOP sem resistência insulínica. Tem trabalhos mostrando que a resistência insulínica está intrinsecamente presente até 95% dos casos de SOP, mesmo nas mulheres magras. Eu tenho uma paciente de 46 quilos com SOP, com 1,68 m, que tem resistência insulínica altíssima. E as pessoas, às vezes, estão assim, muito de forma linear e cartesiana, querendo um número. Qual é o número de Roma para essa paciente ser enquadrada como portadora de resistência insulínica ou não? Só um detalhe, existe um trabalho aqui nosso, nordestino, de Recife, que utiliza pontos de corte para a Roma pelo IMC e pela idade. Então, por exemplo, um adolescente pode ter resistência insulínica com um Roma-IR de 1,4. E você vai esperar lá 2,7? Não, dependendo do IMC e da faixa etária, 1,4, 1,6, 1,7, já pode ser uma resistência insulínica e já merece tratamento desde isso. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento com essa visão de assim, qual é o nível para eu tratar. Não é uma forma correta de você esperar ela piorar. Não, calma, ainda não está em 2,7. Vamos esperar ela piorar mais uns 4 anos para a gente começar a agir. Então, eu acho isso. Eu estava conversando com meus alunos hoje, eu estava dando aula com meus alunos de medicina hoje, dizendo, tenham muito atento. A gente, daqui que um consenso de que você consiga pegar. Por exemplo, o consenso de SOP de 2018, que é o último consenso internacional para manejo e tratamento, o guideline de SOP de 2018, utiliza artigos de 2012. Nós estamos em 2021, nós temos 9 anos de publicação científica acadêmica de alto impacto que não está sendo utilizada, porque o consenso está em 2018. Então, disse aos meninos, quer aprender? Vai lá no PubMed, olha e traz para cá. Traz para a tua realidade, eu acho que incorpora isso. Não espera isso 10 anos virar, né? Eu acho que esse é o grande papel dos cursos e disso que a gente tem feito, né? Quando eu decidi sair da graduação e da pós-graduação para um curso, o meu propósito sempre foi diminuir essa inércia de ciência e prática. Então, a inércia entre a ciência, o consenso e a prática, ela é conduzida através do bom senso. E quando você fala de Roma-IR de 1,7, nós temos o Roma-IR de 1,7 com insulina basal de 12, 13, e que para alguém com IMC adequado não é nem um pouco desejado. E aí eu acho que de tudo isso que você falou brilhantemente, e que até atirou minha fala, né? Vai calma, ainda tem muita coisa. Então, o que nós temos hoje é a resposta do ovo ou da galinha. Porque até então a pergunta do ovo ou da galinha se temos resistência à insulina porque tem SOP ou tem SOP porque tem resistência à insulina? Então talvez hoje nós tenhamos uma causa, e aí essa causa é sim o padrão alimentar ocidental, conduzido por um período de tempo que promoveu uma mudança do microbioma, que gerou uma vulnerabilidade à exposição de danger, de perigo. E são N's perigos que são estimuladores de resposta hepática a uma ativação do inflamassoma. Então, hoje, esses DAMPs, ou padrões moleculares associados a perigo, eles são mais permeáveis por uma mudança de microbioma e muitas vezes induzido por um próprio marcador da bactéria,
que é o LPS, que você colocou muito bem, e que faz com que nós tenhamos hoje condutas utilizando ou compostos que minimizam a sobre... Opa, Murilo? Opa, voltou. Alguém ligar para ele, dizer para ele parar de me ligar. Então, olha só. A berberina, se nós formos buscar hoje randomizado, controlado, baseado em evidência, você vai encontrar a berberina melhorando o SOP. Mas Sim, por quê? tem aula disso. Porque a biodisponibilidade da berberina é muito baixa. E porque ela é muito baixa, ela atua sobre a microbiota. E aí você vai ver estudos de... Então, talvez tenhamos que ter esse bom senso e hoje sabendo que a causa pode estar na microbiota. Perfeito. Murilo, sua imagem travou para mim. Não sei se seu irmão ia estar ligando aí, mas travou então, aqui mas a sua voltou. Pronto. Vamos lá. E uma coisa interessante ainda dentro desse contexto de SOP, uma coisa que eu mesmo sabia há muito pouco tempo, é que a gente lembra que a síndrome dos ovários policísticos ela está ligada a uma série de manifestações clínicas, né? A paciente tem um aumento da pilificação, tem um hiperandrogenismo, né? A gente sabe que a resistência insulínica, ela estimula que o LH produzido aqui pela hipófise haja lá nas células da teca do ovário, aumentando a conversão do colesterol em testosterona e androstenediona, hormônios androgênicos. Esse excesso de hormônios androgênicos dentro do ovário causa atresia folicular, então faz com que os folículos não consigam crescer, por isso quando você, mulher, faz a ultrassom, você tem múltiplos cistos é um reflexo do excesso de testosterona no ovário, que é um reflexo da resistência insulínica, que é um reflexo de uma alimentação incorreta, e aí vem essa catraca voltando. Um outro detalhe que há pouquíssimo tempo a gente não sabia era que existe uma alteração da microbiota intestinal na mulher com SOP também, que produz um desequilíbrio, produzindo muito uma bactéria chamada Clostridium sitens. Essa bactéria ela está associada a uma conversão maior dos glicocorticoides em androgênios. Então, a própria microbiota intestinal já produz testosterona no intestino, o testroboloma, né? Então, é um termo que eles ainda não é igual ao estroboloma, que a gente vai já conversar muito sobre isso, mas o testroboloma é uma coisa que está em alta, tem vários trabalhos, eu estava lendo um trabalho hoje à tarde sobre isso, de estimulações da conversão da rota dos glicocorticoides em testosterona na paciente com SOP, com desbiose intestinal, com excesso de Clostridium sitens. Então, assim, tem muita coisa. E as pessoas estão querendo usar anticoncepcional para tratar SOP. Eu digo, pelo amor de Deus! E aí você tem, só para fazer um ampassant aqui rápido, quando você utiliza uma pílula anticoncepcional pela via oral com um hormônio sintético, vou dizer 3 coisas apenas. Tem uns 70, mas eu vou te dizer 3. Número 1, você diminui a absorção de vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento da microbiota intestinal e da produção hormonal, especialmente da serotonina, vitamina B6, B12 e B9 do ciclo da homocisteína, já aumentando, por exemplo, o risco cardiovascular de uma paciente com SOP que já tem risco cardiovascular pelo sobrepeso e pela resistência insulínica. Número 2, a utilização de pílulas anticoncepcionais por um período maior do que 5 anos tem uma meta-análise mostrando que aumenta o risco de retocolite ulcerativa e doença de Crohn por alteração naquelas proteínas de ancoragem das tight junction. Você perde zonulina urinária, um marcador. Os Estados Unidos eles usam muito dosagem de zonulina urinária para para acompanhamento de gravidade da SOP. Aqui no Brasil a gente não usa, infelizmente, mas fator 2. Fator 3, a própria utilização de pílulas anticoncepcionais é um fator que retroalimenta a resistência insulínica. Então, você trata o sintoma piorando a causa de quem causou o sintoma. Então, assim, não faz o menor sentido fazer um uso crônico. Não estou dizendo, vou fazer, porque eu sempre faço meia-culpa. Não estou dizendo que você que tem SOP não pode utilizar anticoncepcional. Dentro de uma estratégia, você pode até por um período curto utilizar para melhorar a parte estética, entendendo que piora a causa. Então, você piora a fisiopatologia melhorando o sintoma, mas isso é válido a um curto período de tempo. E ainda tem uma coisa importantíssima aqui, existe uma relação íntima
entre síndrome dos ovários policísticos e intolerância à lactose. E todas, repito, todas as pílulas anticoncepcionais apresentam lactose na sua composição. Aí você vai dizer, André, mas é 0,14 microgramas de lactose. Hoje nós estamos falando de célula. Para uma célula que tem receptor e tem anticorpos, a mínima quantidade pode sensibilizar uma resposta imunológica. Imagine o uso a longo prazo. O paciente está usando por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, por 30 anos. Eu tenho um paciente usando anticoncepcional há 35 anos. Então, você desequilibra a microbiota intestinal, estimula fatores pró-inflamatórios, altera todo o sistema, retroalimenta a causa. E aí, será que nós estamos realmente tratando as nossas pacientes com SOP e podemos tratar SOP sem olhar para o intestino? É uma pergunta que eu me faço. E eu acho que essa sua explicação, ela corrobora muito com a pandemia que a gente vive hoje, de dois gatilhos citados por você. Uma são os glicocorticoides, que viram quase que um substrato para essas consequências, e eles são derivados da condição do eixo bidirecional de cima para baixo do estresse. E essa condição de estresse crônica, que as pessoas estão mais acometidas, vira um gatilho. E essa retroalimentação do sistema pró-inflamatório cursa com um envelhecimento acompanhado de depressão. E aí, quando a depressão tem uma causa intestinal, só que isso era algo inimaginável há 20 anos atrás. Tanto é que o artigo que muda e revoluciona isso é de 2018. Os caras citam um review de psiquiatria dizendo, olha, nós conseguimos diminuir transtorno bipolar com probióticos. E isso é algo revolucionário do New England Journal of Medicine em 2018. 2018, cara. Então, assim, essa toda a sua tua explicação desse uso crônico e daqui a pouco a pessoa tá com o cabelo caindo e do cabelo caindo com uma não avaliação, porque isso que é o pior, uma não avaliação da função tiroidiana e já a prescrição do inibidor da recaptação da serotonina, porque são sintomas de depressão e queda de cabelo, e aí já vai direto no que atua no cérebro e não trata a causa, tampouco avalia a endocrinologia dessa paciente, que também tem tireoide, ela tem cérebro, mas tem tireoide, também tem intestino. E talvez o problema já tenha sido uma vulnerabilidade intestinal que gerou leaky gut, que já positivou um anti-TPO. E aí ela ganha o diagnóstico de Hashimoto, de depressiva e agora de morte lenta. E aí você começa a over-medication, né? E começa a medicalizar essa paciente, e cada medicação piora a causa e você fica num ciclo vicioso que a paciente, às vezes, é muito engraçado. Tem paciente chega do consultório assim, doutor, ela chega com uma lista de medicação. Aí eu disse, meu Deus, isso. Aí eu disse, você está usando isso para quê? Eu nem lembro mais. Porque ela começou num ciclo vicioso de medicação que já está usando medicamento para controlar o efeito colateral de um medicamento que já estava de outro efeito colateral e vira um ciclo vicioso. Aí eu disse, mas e qual foi a orientação que você teve em relação à mudança alimentar? Alimentação? E qual foi a mudança que você teve em relação a tentar estimular uma melhora da sua flora intestinal, seja por probiótico, seja por um aumento da ingestão de fibra, enfim, nada. Eu disse, gente, as pessoas assim, ficam nessa história de medicar a paciente sem tratar. Eu fico doente quando a pessoa não para ouvir as queixas da paciente. É assim, ó, essa semana foi engraçadíssimo, eu estava no consultório e aí eu mudei de sala, coloquei assim, quando a paciente falta, eu tenho artigos para ler no intervalo de um paciente e livros que são de cabeceira, assim. E tem um livro de ortomolecular de psiquiatria do professor Arthur Lemos, de psiquiatria de ortomolecular, que eu acho genial. Esse livro é sold out, infelizmente, mas é um livro que qualquer pessoa que estuda medicina ou área da saúde precisava ler. E aí a menina todos merecem conhecer o doutor Arthur. Exatamente. E aí essa menina é uma estudante minha de medicina, foi minha aluna de medicina. Aí ela chegou assim, professor, que coisa esquisita, o senhor é gineco e tem livro de psiquiatria aqui do lado. Eu digo, óbvio, minha querida, porque veja, tem paciente que marca consulta do meu consultório para eu tratar depressão. E tem tudo a ver, porque às vezes a depressão é uma alteração hormonal, às vezes a depressão é uma alteração intestinal, às vezes a depressão é uma alteração alimentar. E a gente, com essa visão do macro, consegue realmente impactar a vida da paciente através do estímulo de mudanças de estilo de vida. Essa coisa, acho que é de Aristóteles essa frase, né? Antes de começar a tratar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a desistir das condições que a fizeram adoecer. Então, eu sempre pergunto isso à minha paciente mesmo. Você
vai realmente querer se tratar ou você veio aqui para ser tratada? Porque se você veio para ser tratada, eu não vou conseguir te ajudar. Mas se você veio para se tratar e fazer parte do tratamento como um pronome reflexivo, maravilhoso, você está no canto certo e eu vou ser a pessoa que mais vou te estimular e vou te cobrar por isso. Então, isso é uma coisa muito, mas muito interessante, que a gente tem esse papel, né, Murilo? Assim, a gente precisa disciplinar as pessoas para entender que é um conjunto e assim, não esperar também resultados mágicos. Você não muda uma flora intestinal porque em uma semana você diz, essa semana eu não vou comer pizza. Essa semana eu comi tão certinho, não melhorei em nada. Em uma semana, gente, você está há 30 anos comendo errado e você quer que seu intestino, assim, como um passe de mágica, em 7 dias de mudança alimentar, ele resolva os seus sintomas. Isso não vai acontecer, infelizmente. Eu adoraria que fosse. E eu acho que esse corroborando com o que você colocou da importância da tomada de decisão do paciente, eu tenho lutado cada dia mais para desenvolver ferramentas para que essa interação entre profissional e paciente seja cada vez mais efetiva, sabe? Que a gente possa criar um envolvimento sobre isso, seja até de monitorar o tipo de cocô. Maravilhoso aquele aplicativo. Ou um feedback de o que você comeu, porque não tem nada pior do que aquela mensagem, ai, doutor, eu não vou voltar porque eu não fiz tudo que você mandou e eu tô com vergonha. Isso a gente tem que atuar antes. Da mesma forma que a gente hoje não concorda só com a farmacoterapia da doença, a gente dá um passo atrás. Eu acho que na consulta, esse dever de casa tem que voltar para a primeira consulta. Dizer que sim, nós vamos juntos. Como eu tenho feito nas minhas palestras, nos meus congressos, eu digo, gente, eu tenho que ficar junto com vocês. Quando alguém me contrata para uma palestra, eu digo, eu vou ficar com vocês 3 meses, tirando dúvidas sobre tudo que eu falei. Porque não tem sentido eu te largar agora e dizer, agora você tem que caminhar sozinho. E eu acho que na consulta, isso se aplica mais ainda, dessa conexão. E aí as pessoas dizem, mas é muito caro isso, é muito caro aquilo. Mas tem que entender que existe esse nível de conexão que é fundamental para o processo de melhora. Senão a coisa não vai. É verdade. E aí, pulando agora para a gente falar um pouquinho, eu penso muita gente, toda vez que eu abro o comentário, e endometriose, vamos falar. Então, uma coisa interessante, eu vou só começar a contextualizar, porque as pessoas, às vezes, da mesma forma, tendem a ter uma visão muito linear de endometriose. Endometriose é uma doença quase pandêmica, tem mais de 180 milhões de mulheres com endometriose no mundo. Uma em cada 10 mulheres, nós temos quase 800 pessoas aqui. Então, imagina, 1 em cada 10 que estão aqui assistindo, existe a possibilidade de ter endometriose. E é uma doença muito negligenciada, número 1, porque as pessoas fazem um diagnóstico muito tardio, porque convencionou-se a achar que é comum a mulher sentir dor, que é comum a mulher sentir cólica, que é comum a mulher ser constipada, que é comum sentir dor na relação sexual. Então, assim, parem de normatizar e de normalizar dor. Dor é um sinal do corpo que algo não está bem. Para mim, a maior definição de saúde chama silêncio dos órgãos. Eu estava brincando com meus alunos, eu disse, eu estou com hernia na coluna, eu odeio saber que minha coluna existe, que eu tenho vértebras. Eu sinto minhas vértebras o tempo inteiro, isso é péssimo, é muito bom você não saber que o seu corpo existe, que os seus órgãos estão funcionando, mas você não percebe que eles estão lá. E a endometriose, ela é uma doença inflamatória hormônio dependente. Então, esse efeito, se você ler a definição, é uma doença primeiro inflamatória e hormônio dependente. As pessoas só estão pensando no bloqueio hormonal, que é fundamental. Mas se você não trata a inflamação, essa paciente não melhora completamente. Então, quando a gente pensa que inflamação, fora isso, ela é uma doença oxidativa, ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença genética, ela é uma doença epigenética, ela é uma doença metabólica, ela é uma doença endócrina. Então, assim, ela é uma mega doença. Só para ter ideia, é uma doença que tem pelo menos 8 teorias. Então, nós estamos engatinhando. Desde 1929, com os primeiros relatos de Sampson, da menstruação retrógrada, a primeira teoria da endometriose, a gente precisa entender que evoluiu-se muito, mas isso também não foi à frente. A gente continua engatinhando. E isso faz com que as pessoas continuem enxergando a endometriose assim. E por isso mais e mais mulheres vêm apresentando a doença. Então, recentemente, até pedi, Murilo vai fazer uma aula de endometriose para uma coisa que está chegando aí para frente. Não vamos dar spoiler por enquanto, Murilo, deixa aí para depois. Mas vamos comentar só um pouquinho, e aí eu vou puxar até um gancho.
A gente já comentou que a endometriose, por ser uma doença inflamatória, existe uma série de citocinas inflamatórias que estão secretadas o tempo inteiro na corrente sanguínea dessas mulheres. Essa própria atuação desses fatores inflamatórios estimula fatores de crescimento vasculares, então retroalimenta, faz com que aquela lesão de endometriose ela possa se retroalimentar. Ela estimula que mais hormônio, mesmo que você bloqueie o hormônio, mas se você não trata a inflamação, você tem um crescimento de vaso, então uma molécula de estradiol chega e aquilo cresce. Então, isso é muito importante. A alimentação, e eu queria, Murilo, muito que você comentasse o papel da dieta Low FODMAP dentro de um contexto geral para a endometriose, uma dieta que tem um Instituto Monash na Austrália, que tem uma associação muito grande sobre endometriose, a síndrome do intestino irritável e esse padrão de alimentação com Low FODMAP diet, que também não é para todo mundo, não é uma dieta para a vida inteira, não é uma dieta eterna, que faz parte de uma estratégia nutricional e terapêutica da paciente com endometriose, e que a gente precisa também, e aí primeiro a gente vai conversar sobre isso, e depois a gente fala sobre estroboloma, porque a gente já puxa para a parte de menopausa, para a gente encerrar, que só faltam aqui alguns minutos para nós acabar. E câncer de mama, estroboloma também. A live não para mais, tá? A live aqui ela vai eterna, mas eu sei que você tem seu tempo, você precisa ir para casa cuidar dos seus filhotes. Então, mas vamos fala lá. Um pouquinho desse contexto. Então, assim, eu acho que primeiro é legal contextualizar, porque talvez as pessoas não tenham noção de o que acontece, né? É como se você tivesse o intestino menstruando. Então, assim, você tem um crescimento celular dentro da tripa. Essas aderências que você tem e dor, principalmente cíclicas pelo ciclo menstrual, é porque é como se o teu intestino menstruasse. Então é uma coisa surreal imaginar isso, que você tem células ali que tem um estímulo hormônio dependente que faz com que aconteça isso. Então hoje o pensamento terapêutico, me corrija se eu estiver errado, ele é quase que unilateral para a mutilação. É para mutilar. Ou tripa, ou tira todas as adesões, ou tira útero. E o negócio é para um lado que não dá para a gente se conformar com isso. Vou te atrapalhar só um segundo, que faz todo sentido. Olha só, eu até brinco. E meu quarto ano de residência é de cirurgia minimamente invasiva para endometriose. Eu parei de operar endometriose em 2016. Não faço mais cirurgia, porque eu trato clinicamente e quando não resolve eu encaminho. Só para dizer isso e depois lhe passar a fala. Endometriose é uma doença hormonal e inflamatória. O que você trata é uma complicação não resolvida de não tratar a inflamação e não tratar o equilíbrio hormonal. Não existe como você operar hormônio e operar inflamação. Não estou dizendo que não faz sentido operar uma paciente que está sintomática com lesões grandes, mas não pode a gente pensar que toda lesão de endometriose precisa ser operada. E só para finalizar, o professor Charles Chaperon, que é um dos maiores pesquisadores de endometriose do mundo, é um francês, ele veio com a máxima de endometriose, a doença do one-shot surgery. Então, você teria, na prática, uma chance de operar essa paciente. Porque, por exemplo, no meu ambulatório do Hospital Universitário aqui na UFCG, eu tenho uma paciente que já foi operada de endometriose 18 vezes. Ela opera a complicação da cirurgia anterior que gerou uma aderência. Então, assim, pelo amor de Deus, parem de querer indicar cirurgia para todo mundo sem antes ter feito nenhum teste terapêutico. Desculpa, Murilo, é porque isso aqui realmente é uma coisa que eu preciso parar antes que eu esqueça, porque eu fico mas é por isso que eu te falei, né? Coisas. Porque seria legal que você falasse, porque às vezes eu fico pensando no limbo de trauma que é gerado por uma indicação cega, única, que parece ser a única solução. Então, o que você gera de trauma para quem sofre, e às vezes numa fase de dor aguda, mas que está corroborada com o processo inflamatório crônico e intestinal. E sobre o processo inflamatório crônico e intestinal, eu acho que as nossas papilas gustativas foram abduzidas nos últimos 10, 20 anos. E por essa abdução das papilas gustativas, por estimular simultaneamente gordo e doce, nós temos um consumo exacerbado de gordo e doce. E esse consumo exacerbado de gordo e doce faz com que nós tenhamos uma mudança drástica no microbioma pelo mecanismo fermentativo dos FODMAPs. E que não é food
food de comida, é de FODMAP mesmo. É o que FODMAP você, porque ele é rico em monossacarídeo, disacarídeo e oligosacarídeo fermentável. E o consumo crônico de sacarídeos fermentáveis faz com que tenha uma mudança para um perfil pró-inflamatório, depletando enzimas, depletando vitaminas, que faz com que nós tenhamos um aumento da homocisteína, que é negligenciado, na maioria dos casos, como sendo normal essa elevação e não avaliado o padrão alimentar que promove um efeito de inflamação de baixo grau e com uma hiperuricemia por leaky gut, por essas bactérias que fazem com que a frutose passe por uma via paracelular e sobrecarregue a via do urato. Mas as pessoas botam check em um ácido úrico acima de 5,2, porque ainda não atingiu o limite, porque mulher é até 0,6. E aí isso faz com que nós tenhamos uma cegueira da metabolização como um todo. E aí, quando ferramentas alimentares e de nutracêuticos podem exercer um papel minimizando as excitações inflamatórias, como cúrcuma, como boswellia, como outros componentes que vão atuar, são ridicularizadas por pessoas que não estudaram a causa do processo como um todo, mas que podem fazer grande diferença no manejo, e aí associado com coenzima Q10, com uma suplementação adequada de zinco, selênio, isso tudo, e um ômega 3 numa dose adequada, com mais EPA do que DHA, isso tudo pode ajustar uma máquina que vai até mesmo fertilizar. E aí dirão que você é bruxo. Não, olha que coisa engraçada, viu? Vou até aproveitar. Essa semana eu tive 2 casos de pacientes com endometriose. Isso não é para fazer propaganda, isso é para estimular vocês, pacientes, até porque minha agenda está fechada. Então, só para vocês terem uma ideia disso, eu tive uma paciente que fez em setembro do ano passado uma ressonância e ela tem uma endometriose de ovário de 6 centímetros. A gente entrou numa mudança que o mérito é todo dela. Ela resolveu se tratar. Ela começou a se alimentar bem, ela começou a cuidar do intestino dela, ela começou a fazer atividade física, ela começou a fazer manejo do estresse e eu entrei apenas com orientação, suplementação e bloqueio hormonal inflamatório. Foi a minha participação. Essa paciente ficou agora, quando foi em março, ela refez, no começo de março, ela refez a ressonância dela pela mesma colega que tinha feito no ano anterior. E a colega disse, nossa, sua cirurgia foi muito bem sucedida, né? Ela disse, não, mas eu não operei. Aí a mulher olhou assim e disse assim, claro que operou, como é que sumiu sua endometriose de 6 centímetros? Ela disse, sumiu. E aí, para melhorar, essa paciente engravidou, sem precisar operar. E aí, isso... nós não somos bruxos, eu acho que é exatamente, isso. Existe bruxaria, fisiologia, bioquímica, microbiologia, é a base, a essência, entender que um ser humano existe, respira, come. Eu acho que, nossa, eu tô tão feliz aqui, chego a estar arrepiado de pensar esses casos são demais. Acho que é isso, ó, esse órgão aqui, ele faz parte de todo um processo. E é claro que quando a gente fala em endometriose, ela vem hoje com uma notoriedade muito grande. Mas a gente também não pode esquecer de infecção urinária de repetição, de candidíase de repetição, que tudo isso também tem uma relação íntima com o intestino e muitas das vezes negligenciada. Exato. Até com a desbiose vaginal, que era um termo que a gente da gineco dizia, o que é isso? Desbiose vaginal. Ninguém sabe nem o que é desbiose intestinal, quanto mais desbiose vaginal. Mas, só para a gente encerrar, eu sei que está quase acabando aqui, tristemente, mas eu queria comentar um pouquinho. Esses dias, eu trabalho, Murilo, para uma empresa americana, eu dou aula para eles todos os meses para terapia de reposição hormonal da mulher do climatério e menopausa. A gente faz um treinamento com médicos em São Paulo e a gente orienta e faz aulas sobre como fazer terapia de reposição hormonal. É uma aula curta, de umas 6 horas, mas eu tenho a oportunidade de conversar sobre uma coisa que eu acho genial. Reposição hormonal não é dar o hormônio. Reposição hormonal é, número 1, entender que a via de administração desse hormônio, primeiro, já faz toda a diferença. Reposição hormonal com hormônio sintético pela via oral, pelo amor de Deus, não faça. É melhor você não fazer do que você fazer para a sua paciente. Número 2, se você faz uma reposição hormonal para essa paciente sem cuidar das vias de detoxificação hepática, é um desserviço. Se você não entende de fase 1 e fase 2 de metabolização hepática, você não vai entender como é que
essa capacidade de você ter reações de hidroxilação, de dehalogenação, enfim, de hidrólise, de glutationa conjugação, conjugação com aminoácido, enfim, todas essas vias de detoxificação, você não vai entender como é que, quando você dá um hormônio, ele pode converter-se em estrona, e a estrona tem 3 vias de conversão para 2-hidroxistrona, que se for metilada é protetora do câncer de mama, 4-hidroxistrona, que pode virar 3, 4-quinonas e é pró-cancerígena porque causa alteração no DNA, e você pode ter a 16-hidroxistrona, que tem um potencial de ser convertida em estriol, e aí ela fica neutra, ou ainda tem um efeito de estimular as células cancerígenas. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu fiz a live com Leda, foi sobre menopausa esses dias, semana passada, e eu comentava que, só para se ter ideia, as pessoas criam mitos em relação à terapia de reposição hormonal por vários fatores. Primeiro, porque os trabalhos foram muito mal conduzidos, os trabalhos usavam hormônio de égua para fazer substituição hormonal e não reposição hormonal, utilizavam uma via incorreta, pacientes que não estavam muito bem selecionadas, pacientes que nem se pensou nelas sobre metabolização da detoxificação hepática, sobre estroboloma e sobre a importância dos sais biliares nesse contexto. Então, as pessoas acham que é assim, vou dar um hormônio e a paciente está tratada da menopausa. Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? Então, só para a gente contextualizar, eu vou lhe perguntar para que o senhor comente um pouco sobre a importância dos sais biliares dentro dessa esterificação de sais biliares para o estroboloma. Só para o pessoal entender assim, contextualmente, em 2 segundos, o estroboloma, ele faz parte é um conjunto de bactérias intestinais que o grande contexto dele é que ele tem uma enzima, essas bactérias produzem beta-glicuronidase, que é uma enzima que pega os estrogênios e desconjuga. E aí existe um detalhe muito grande, a importância do equilíbrio desse estroboloma. Por quê? Se você não está desconjugando, esse estrogênio ele não é eliminado. Então, ele recicla. E aí você aumenta a predominância estrogênica da sua paciente, predispondo endometriose, que é uma doença estrogênio dependente, ovário policístico, que é uma doença ligada à predominância estrogênica, hiperplasia endometrial e câncer de endométrio e câncer de mama. Então, se você também, de outro modo, tem uma capacidade muito grande de desconjugar, você elimina muito esse estrogênio e a paciente não se beneficia dos efeitos. E nessa paciente você precisa corrigir esse desequilíbrio ao invés de ficar aumentando dose. Usa 1 miligrama, vou dar 2, vou dar 3, vou dar 4, vou dar 5, vou dar 6, e essa paciente não melhora porque você desconjuga demais. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância do estroboloma, a importância dos sais biliares e fizesse um fechamento total dessa live incrível, maravilhosa. Então, eu acho que o conhecimento sobre o metabolismo microbiano, tanto sobre, eu chamo sempre substratos, né? Essa conjugação, desconjugação, descarboxilação, as vias bioquímicas de potencial ação microbiana são infinitamente maiores do que as vias metabólicas de células. Só para que todos tenham noção. Hoje nós temos mais do que 3 trilhões de genes microbianos no nosso... Com o telefone aqui de novo. Então vamos lá. Esses 3 trilhões de genes microbianos não se comparam aos genes de células humanas. Só para ter uma noção, quando a gente fala de micro-organismo, a lente de aumento de um microscópio é de 100 vezes, a de uma célula é de 40 vezes. Então nós estamos falando de um universo inexplorado, que eu costumo dizer para todo mundo. O que nós conhecemos do microbioma intestinal hoje? Exatamente o que o homem conhece do fundo do mar. Nada. Por que a gente não conhece nada do fundo do mar? Porque ele é amplamente maior em características e pela ocupação da água do planeta, a gente conhece o fundo do mar. Então o mergulhador conhece mais do que quem nunca mergulhou. Da mesma forma o microbioma. E cada dia surgem novas teorias sobre a metabolização. E uma delas que mais me encanta é o metabolismo sobre os sais biliares, que até muitos anos era completamente negligenciado, que é o mecanismo de descarboxilação de aminoácidos, que é associado a isso, tem uma desconjugação
2 sais biliares e síntese de um ácido chamado ácido desoxicólico ou ácido litocólico, porque o sal biliar originalmente, para ter um efeito de emulsão, que é o que ele faz no nosso lumen intestinal, ele vem conjugado ou com glicina ou com taurina, e essa desconjugação do sal biliar faz com que nós tenhamos mais ácido desoxicólico, e esse fato já está relacionado diretamente com a permeabilidade ao LPS ao câncer de fígado. Só que quando a gente entra nessa área de estroboloma, a gente está falando de metabolização de hormônios por micro-organismos. E aí ouso dizer que já existe uma tendência para aqueles indivíduos que têm maior risco ou vulnerabilidade de níveis de câncer por receptores estrogênicos estarem mais suscetíveis ou mais vulneráveis a isso, porque quando você falava, eu ficava aqui mama, porque a mama é um dos grandes problemas aí. E aí eu levo aqui uma ciência Murilo, que é coisas que eu já passei na minha vida. E uma das coisas que mais me incomodam é a exposição oral a like estrógenos. E um deles é uma micotoxina chamada de zearalenona, que em ração suína promove aumento do volume vulvar e uma proporção até 40 vezes maior do que uma vulva normal. E aí eu quero aqui fazer um parêntese sobre isso. Em 2018, eu fui convidado para palestrar no Congresso de Medicina Estética. E eu cheguei com 3 horas de antecedência no Congresso de Medicina Estética. E aí eu tô lá no Congresso, eu digo, bom, aqui, Medicina Estética, né? Vou aqui. Aí eu li lá uma sala, cirurgia de reparo dos grandes lábios. Eu disse, vou aqui nessa sala, né? Na pior das hipóteses, vou ver boas imagens. E aí, tô lá olhando isso, e aí os colegas médicos apresentando sobre a técnica de cirurgia estética, mostrando que a técnica ela foi extremamente refinada nos últimos 10 anos, porque o volume de cirurgia aumentou em até 500 vezes. E aí eu ficava pensando, mas por que aumentou tanto esses grandes lábios? E aí eu fui estudar o artigo das porcas, que aumenta o volume vulvar por uma resposta hiperestrogênica. E aí, será que não é um estrógeno de uma micotoxina que não está sendo metabolizado por um microbioma em desequilíbrio, que está promovendo toda essa bagaceira por um consumo de um padrão alimentar rico em farináceos, de maneira geral, e uma alimentação infantil com derivados de milho? Eu não estou falando de cuscuz, estou falando de cornflakes no mundo inteiro. E aí talvez isso tudo não esteja mudando essa exposição à zearalenona. E eu deixo só aqui uma interrogação, porque talvez os micro-organismos tenham muito substrato aí de origem alimentar para ativar essa via, que não necessariamente uma via endócrina voltando para a luz intestinal. Os xenoestrogênios, né, Murilo? Os disruptores endócrinos, xenoestrogênio, bisfenol, fitalatos, a gente tá... É porque as pessoas, às vezes, eu até digo isso, as pessoas tendem a fazer uma visão muito linear do câncer. As pessoas pensam assim, câncer de mama, hormônio. Gente, câncer de mama e privação de sono. Tem muito mais risco de você ter câncer de mama por noites mal dormidas do que por reposição hormonal, se você fizer o hormônio certo. E as pessoas fazem uma ligação direta. Comecei a usar hormônio e tive câncer de mama. Será que esse foi o único fator? Será que você ficou mais sedentário? Será que você comeu mais porcaria? Será que você ficou mais estressado? O estresse... olha que coisa engraçada. Estava assistindo a aula da Filomena Trindade esses dias, e ela comentando que vai estar na modulação nível 2, que eu estou assim, contando os segundos, que eu sou... meu sonho de vida é ir passar aqueles 7 dias na ilha dela, lá nos Açores, fazendo o curso dela. Vou fazer. Ainda é um sonho que eu vou realizar. E aí, eu assisti nessas aulas, acho que umas 3 semanas atrás, assisti na aula dela e da Pamela Smith, elas comentando, as duas do A4M, comentando exatamente isso, que, número 1, a mulher tem uma capacidade muito pequena de detoxificação pelas fase 1 e fase 2. As mesmas enzimas de citocromo P450 que são utilizadas para detoxificação de estrogênio no fígado são utilizadas para detoxificação de álcool. Então, a quantidade de álcool que uma mulher deveria consumir para não ter câncer de mama é 0.
Ou seja, a mulher não pode consumir álcool. O consumo de álcool faz o seguinte, ó, imagina que você precisa limpar esses seus hormônios que estão aqui em excesso ou em desequilíbrio aqui no seu organismo. Se você tomar uma quantidade como 30 gramas de álcool, você já pega essas enzimas para metabolizar preferencialmente o álcool e não os estrogênios. Então, às vezes, a paciente diz, eu estou tendo câncer pela reposição hormonal. Não, meu amor, é aquela tacinha de vinho que você toma todo dia no almoço. Né? Então, mas aí eu acho que para isso a gente precisa demonizar outras coisas não, claro. ainda antes do álcool, Com que certeza. é o uso do para você que está mal, para qualquer coisa, que é o paracetamol para qualquer dorzinha. E ele é um esgotador da capacidade hepática de glutationa, porque a droga depende do mecanismo fisiológico de síntese de glutationa. A conversão do paracetamol é dependente de glutationa. Tanto é que é uma das drogas que mais causa doença hepática no mundo. Então, nós precisamos dar o suporte para otimizar a glutationa. E aí, talvez a N-acetilcisteína entre como uma luva no manejo desses pacientes, ou até quando você se expõe a um álcool, desde que você tenha boas ferramentas para otimizar as vias de detoxificação, que são múltiplas vias, mas aí eu acho que a NAC entra como uma luva para promover esse efeito de melhora, e que muitas pessoas vão dizer, mas não é para mucosite. É Fluimucil, né? Se utiliza para intoxicação por paracetamol em criança, se utiliza para melhorar a detoxificação hepática pós-exame com contraste, porque tu tem que otimizar a via de purificação e limpeza do contraste, que é tóxico. Então, assim, se já se utiliza para isso, por que não para as orgias? Que muitas das vezes, com prazer e felicidade, tudo bem. Concordo, eu mesmo sou um grande tomador de vinho, porque na casa nova eu coloquei uma adega maravilhosa e vou continuar tomando, e minha esposa também vai. Então, eu fico brincando assim, é só porque as pessoas tendem a fazer uma avaliação muito simples de que hormônio é quem dá câncer. E realmente concordo com você. Se você estiver falando de hormônio de égua, isso vai dar câncer. Eu estava comentando essa história. O paper que comenta sobre a diferença entre o risco aumentado de câncer de mama mostra que o estrógeno equino conjugado, que eu vou dizer o nome porque o nome não é nem um nome comercial, é apenas um acrônimo. O Premarin é um acrônimo para Pregnant Mare Urine, urinoterapia de égua prenha. Então, colocava várias éguas numa baia, dava hormônio feminino, dava diurético, pegava aqueles cristais de estrogênio que elas urinavam, liofilizava e colocava num pó. E chamava isso de reposição hormonal. Não, meu querido, isso não é reposição hormonal. Isso é substituição hormonal de uma droga heteróloga de outra espécie, que só apresenta mimetismo estrutural com receptor para 2 dos 17 hormônios mapeados na composição dessa pílula. Então, você tem 17 hormônios nessa pílula anticonceptiva, nessa pílula de reposição, de substituição hormonal. Desses 17, 2 existem na raça humana, 15 nem existe. E se não existe, não tem receptor. Se não tem receptor, o encaixe é isso aqui, ó. Você tem um encaixe parcial que tem um efeito hormônio lá que deixa o seu corpo louco, gerando efeitos colaterais. Então, quando alguém vem me dizer assim, eu sou contra a reposição hormonal, é porque você não entende e não estuda a reposição hormonal. A reposição hormonal salva vidas, tira a mulher da depressão, devolve qualidade de vida, devolve trofismo muscular, faz proteção cardiovascular, melhora a cognição, melhora a memória, melhora o cérebro, melhora a pele, melhora a libido, melhora o orgasmo, ou seja, devolve vida para as pessoas. E sendo que não tem como você pensar em fazer uma reposição hormonal se você não entende de modulação intestinal, se você não entende de metabolismo estrogênico. Não, e eu digo isso com toda sinceridade. Eu comento na minha aula que eu dou na Sopropele sobre isso, eu tenho alguns slides, eu comento muito do Alessio fazendo, comento sempre do senhor o tempo inteiro nessas aulas, e da importância que a gente precisa. Você vê que onde eu estou falando seu nome, né? Eu sei que sua orelha deve queimar. Quando eu dou aula, sua orelha queima, viu? Toda vez. Porque eu digo, porque Murilo, porque realmente, assim, não existe como, à luz das evidências atuais, se você faz qualquer tratamento em medicina sem levar em consideração a participação do intestino no processo de saúde doença, você está subtratando a paciente. Isso é uma visão andresística da causa, mas eu acho que faz todo sentido.
que a gente precisa sim, e eu fico muito feliz que o Brasil lhe tenha, viu, professor Murilo? Assim, quero dizer aqui de público que é um privilégio para o Brasil ter uma pessoa com a sua capacidade didática, com a sua boa vontade de disseminar conteúdo, com a sua missão de vida, de compartilhar esse seu conteúdo que gera nos nossos consultórios aqui. Eu sei que o senhor, infelizmente, não atua mais na prática clínica por falta de tempo, mas o senhor tem escolas sendo reproduzidas através dos seus cursos em nós médicos, nós nutricionistas, nós, enfim, nós seus discípulos e alunos que utilizamos os seus conhecimentos de sala de aula na nossa prática do dia a dia, e com isso beneficiando milhões e milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Esses dias eu estava tendo uma paciente de Washington, e aí eu comentando, digo, a gente precisa cuidar do seu intestino, que você tem endometriose, a gente tem que fazer isso aqui. Toda hora que eu começo, eu digo, eita, Murilão aqui, ó. Aí eu começo a fazer, e aí eu vou puxando. Então, assim, eu estou muito feliz de estar ali recebendo aqui. Mais de 900 pessoas estiveram aqui com a gente e se mantiveram. Então, muito obrigado a vocês também, porque eu sei que nessa concorrência de live, desse horário nobre das lives, né, às 9 horas da noite, eu sei que isso, graças à presença de um convidado tão ilustre, então não quero ocupar mais seu tempo, vou lhe chamar muitas outras vezes. Então, eu que quero agradecer, eu quero me colocar à disposição para outras lives, eu quero dizer que essa live em específico tem zero conflito de interesse, a gente não quer divulgar nem o curso de ninguém, a gente não quer fazer nada, a gente quer compartilhar conhecimento sobre uma área que é importantíssima, que é a relação, acho que intestino-mulher. Eu acho que mulher tem intestino. A gente poderia fazer essa hashtag, né? Mulher tem intestino, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser considerado. E que os quadros, e que a gente nem chegou a falar, de constipação crônica, de orgias alimentares com substratos para bactérias que causam mais infecção urinária ou até mesmo mais candidíase, pode ser assunto para uma outra live, porque sim, hashtag mulher tem intestino, né? Muito bem, adorei. Professor, muitíssimo obrigado, pessoal. Muitíssimo boa noite para vocês. Obrigado por estarem aqui. Eu vou deixar essa live salva só enquanto minha equipe pega isso e ela vai lá para o meu canal do YouTube, chama canal Dr. André Vinícius, que a gente consegue deixar ela lá com edição e consegue fazer uma coisinha direitinho. O nome de Dr. Murilo, ele está como @Murilo Pereira Professor. Se vocês não estiverem achando, vocês vão lá na fotinha que a gente fez a divulgação dessa live, ou então, ó, clica aqui em cima, não sai nem da live, já clica o nome dele e já segue. Vocês não podem deixar de seguir professor Murilo Pereira. Querido, obrigado. Muito obrigado. Beijo, olha, beijo no coração aqui. E vamos dar prioridade ao nosso cocô. Perfeito, querido. Nos encontramos em breve. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.